Eu não quero pedir nada para vocês hoje. Eu quero que vocês deixem o Espírito Santo, libere a ação do Espírito Santo em vocês. Amém? Se você sentir vontade de aplaudir, aplauda. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, dê um glória. Nem que você bata aquela palma solitária, mas você não está batendo para homens, você está aplaudindo o Senhor Jesus. E Ele vai receber com alegria. Então não te preocupa se só você der glória a Deus, se só você dá aleluia, Deus vai receber com alegria. Amém? Glória a Deus. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda então, Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre um jumento. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens que vieram na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e assim que ele me paga a ajuda que lhe dei, que Deus me castigue se eu não matar. Alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou. E assim livrou este servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi os mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisaria dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner, para o soldado de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: que Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Amém? Vamos colocar nossas Bíblias na cadeira e vamos aplaudir o nosso Deus por mais esse conhecimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Eu peguei esse estudo agora à tarde, né? E a gente sempre pede a Deus que Ele venha nos dar discernimento, né? Sobre o que estamos lendo, porque muitas vezes as pessoas nos procuram que lê a palavra, lê e não consegue entender. Mas eu quero dizer para você que antes de você ler a palavra, peça para Deus para que você entenda, para que o Espírito Santo de Deus te dê sensibilidade
para você compreender o que aquela palavra quer trazer para você. Porque a palavra de Deus, eu quero que você diga comigo assim, a palavra de Deus é para alimentar a minha alma. Amém? Então, a palavra, ela tem que ter validade na sua vida, ela tem que ter um significado. Ela tem que te trazer uma lição, né? Ela tem que, de fato, trazer melhorias para a sua rotina, para o seu dia a dia, para você conseguir lidar com situações que nós vamos vivenciar, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos da orientação de Deus para nossas vidas, para que nós possamos tomar decisões que não prejudiquem o outro. Porque muitas vezes nós tomamos decisões pensando só em nós, pensando só na nossa família, pensando só no nosso problema, querendo realmente se vingar, se colocando como aquele realmente que é o centro da família, o esteio, aquele que realmente é o que Deus levantou para ser o equilíbrio daquela casa. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa posição, né? Exatamente para preservar a nossa família. Não é só nos vingando, não é só tomando toda aquela situação para nós, é que nós vamos conseguir resolver um problema. E a gente vê claramente aqui, quando eu comecei a ler, o perigo, né? Primeiro, o perigo de nós termos autoridade. Nós temos que ter muito cuidado com a autoridade. Eu acho que eu ministrei sobre isso na última vez que eu preguei aqui. Nós temos que ter muito cuidado com a autoridade que o Senhor nos entregou. Porque aqui nós percebemos que Davi, ele pediu alimento, né? Pediu comida ali para Nabal, justificando que protegeu o seu povo, o povo de Nabal, né? Na época que eles estavam fazendo o trabalho deles, né? E que eles não mataram, não roubaram, cuidaram daquele povo, né? Então ele justificou e ele achou que por ele ter aquela autoridade, todos aqueles homens, ele imediatamente ia ser ouvido, né? Ia ser atendido. Ele estava cheio de expectativa, né? Não, com certeza, ele vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou. Quem não me conhece, quem não sabe, né? Naquela região todos sabiam quem era Davi e a sua fama, mas Nabal não sabia. Amém, igreja? A gente nunca pode se posicionar achando que todo mundo tem que nos reconhecer como autoridade. A gente nunca pode se apresentar diante de um problema, de uma dificuldade, querendo que a pessoa reconheça a nossa autoridade, porque a gente vai se frustrar, né? A gente tem que, embora tenha muita autoridade e por onde a gente passa seja muito conhecido, ou nos reconhecem, ou elogiam, ou a gente está acostumado com isso, né? A gente tem que entender que vão ter pessoas que não conhecem, que não sabem da nossa história, ou até mesmo elas conhecem, mas elas também não te validam, elas não te consideram, elas não te respeitam, elas não te dão essa moral. Não vou dar moral, né? Sabe, nas redes sociais que as pessoas olham, admiram, mas não curte, mas faz o print, né? Bora fazer, olha aqui, né? Alguma coisa assim. E a gente, eu não tenho problema com isso, mas tem gente que se frustra, né? Com isso. Tem gente que se frustra por causa de rede social. A gente pode imaginar Davi quando ele chega e que Nabal falou assim: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Quem é esse daí? Sei nem de onde vem, nem de onde vem. Tantos escravos aí que estão fugindo dos seus senhores. Esse aí pode ser mais um. Outras versões diz assim: nunca ouvi falar dessa pessoa. Pode ser um vândalo. Em outras versões, tem como vândalo, né? E aí, as pessoas que Davi incumbiu, né, de levar, de pedir, né, favores a Nabal, também não tiveram cuidado de repassar a informação. Você já ouviu aquela história que o criminoso não é o que matou, é o que conta? Anote isso. Nem sempre o matador não é o que mata, é o que contou e a forma que contou. Então nós temos que ter muito cuidado com esses dois personagens na nossa vida.
né, com esses dois papéis. Aquele que manda o recado, aquele que recebe e leva de volta. Então, como que eles fizeram? Não tiveram esse cuidado, esse trato? Eles disseram exatamente para Davi a mesma coisa. E aí chegou para Davi: olha, Senhor, nós falamos para Nabal, ele disse que não te conhece, sabe nem onde tu veio, nem onde tu vem, que tu deve ser um escravo que fugiu dos donos, não sabe nem quem é teu pai. Aí Davi, imediatamente, aquele homem, aquele Davi, que teve toda a paciência, que teve toda um trato de se vingar do rei Saul, porque ele foi ameaçado de morte. Nabal nem disse que ia matar Saul, só disse que não conhecia. Mas foi o suficiente para, naquele momento, Davi tomar a decisão: porra, eu vou matar tudinho, do menor ao maior, vou matar ele e todo mundo da família dele. E imediatamente, vocês percebem como é perigoso a forma como a gente recebe as coisas e leva. Ali a gente percebe que Davi não teve postura nenhuma, não teve domínio sobre a situação. Ele foi levado totalmente pela carne, né? Totalmente movido pela carne. Tomou uma decisão sem consultar a Deus, como ele sempre faz, né? Tomou uma decisão da forma como ele recebeu a notícia, tomou uma decisão de cabeça quente, e é isso que nós temos que ter cuidado na nossa vida. Porque quando a gente recebe uma notícia má, primeiro, nós temos que saber quem é as pessoas com quem a gente conta, né? Se a pessoa não tiver um preparo, ela leva todo mundo a um desastre. Porque no momento que Davi manda os seus homens a Nabal, pedir a ele ajudá-los, né, para dar comida, para dar todo aquele sustento, que eles estavam vindo de uma festa, estava todo mundo com fome, e aí justificou, e ele foi todo ali, né, cordato, né, e Nabal manda uma resposta atrevida, porque Nabal era um homem grosso, era um homem que também não tinha Deus na vida dele, era um homem totalmente ignorante, era um homem rico, só se envolveu em ficar rico, né, tinha muitas posses, muitos animais, né? E ele era um homem totalmente grosso, então ele respondeu à altura daquela sabedoria que ele tinha, daquilo que ele cultivava dentro dele, né? Então ele foi muito grosso. E aí os homens de Davi levam da mesma forma para Davi, causando então ali, estabelecendo uma guerra naquele momento. Nós temos que ter cuidado hoje na nossa vida com o que a gente ouve e da forma como a gente leva, da forma quando a gente chega também. Porque Davi, sendo líder ali, um futuro rei de Israel, ele perdeu totalmente o domínio, ele perdeu totalmente o controle, ele ficou louco, ele se exaltou, ele botou a mão na espada e já foi ali, pegou 400 homens e já levou ali para poder matar todo mundo, estava decidido e ia resmungando no caminho. Mas, rapaz, um homem desse não me respeita, não me conhece, não vai dar nada para a gente, eu fiz tudo por ele, eu cuidei do povo dele, não deixei roubar, não deixei matar, porque a gente justifica. É normal que nos frustremos assim, quando a gente espera algo do outro, quando a gente espera que o outro reconheça o nosso trabalho, quando a gente espera que o outro reconheça que a gente cuidou, que a gente ficou ali com todo o trato, né? A gente espera que a gente intercedeu, que a gente aconselhou, que a gente fez tudo. A gente espera que haja uma reciprocidade. A gente espera que haja realmente um retorno daquilo e que a pessoa reconheça. E quando não reconhece, aí é que a gente percebe se de fato por que nós estamos sendo dominados. Se é pelo fruto do domínio próprio ou é sobre a ira, né? Sobre a ira, sobre a impaciência, sobre a incredulidade, né? São nessas reações, as nossas reações, elas manifestam realmente quem a gente alimenta mais dentro de nós, né? São as nossas reações. Então, quando Davi recebe aquela notícia negativa e ele ainda é desconsiderado, né? Ele não é reconhecido, ele não é respeitado,
ele não é validado, ele fica cheio de ira, a ponto de tomar a decisão mais grave de toda a decisão humana, né? De matar. É a decisão extrema. Não, vou matar ele, e como se não bastasse, vou matar todo mundo. Nós temos que ter cuidado, queridos, porque uma decisão errada, de fato, acaba com toda uma história. Ter reações que a gente impensadas pode destruir toda uma história, pode destruir inclusive a tua história. E Davi estava prestes a se tornar rei. Davi tomou uma decisão sem consultar a Deus. Ele estava indo pelo caminho de Saul, tomando decisões por estar numa posição de autoridade, por estar numa posição que pudesse comandar, governar, decidir, matar, roubar e fazer o que quiser, né? Então, ele se viu ali em uma autoridade que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas, como Deus, né, é quem estava ali o tempo todo no comando, no direcionamento, Davi já havia sido escolhido como rei, né? Então, o que é que Deus faz? Abigail, né, sabe da notícia, né? E aí, quando ela sabe da notícia, que um dos homens, né, fala: olha, Abigail, está acontecendo um grande problema. O rei Davi mandou pedir comida, mandou pedir alimento para os homens que estão vindo de uma festa aí de dia, estão cansados. E eles, de fato, ele foi o testemunha, de fato, eles nos ajudaram, nos protegeram, nunca nos fizeram mal, não roubaram. E ele está querendo ali um agrado, uma troca de favores, né? Está nos tornando conhecido. E ele foi falar para Nabal, Nabal foi todo grosso. Nabal disse que não vai dar coisa nenhuma, que nem conhece, nem quem é filho de não sei quem. E humilhou o Davi. Ela, meu Deus do céu, calma, calma, eu vou resolver isso. Ela não falou com o marido, ela não disse o que ia fazer, preparou todos os alimentos. E antes de chegar, né, acho que numa curva, ela encontra Davi e ela, naquele momento, antes de falar qualquer coisa, aquela mulher se humilha para Davi. Ela se humilha e coloca sobre ela toda a culpa. Queridos, hoje eu estava conversando com Brenda. Deus ministrava ao meu coração hoje. E eu ainda não tinha lido esse capítulo. Hoje não, Deus falou comigo ontem. Comece a estudar o livro de Provérbios. O livro da sabedoria. A gente já leu aqui, já estudou capítulo a capítulo, não já? Na Escola do Reino. Mas Deus ministrava ao meu coração. Comece a ler o livro de Provérbios. Não é ler, estude o livro de Provérbios. E hoje eu estudei o primeiro capítulo de Provérbios. E aí eu me deparo com a Abigail. Uma mulher o quê, mulheres? Uma mulher que foi sábia. Mas eu não quero que isso seja um exemplo só para Abigail, porque é uma mulher. Eu quero que isso seja exemplo para a igreja de Cristo. Eu quero que isso seja exemplo para você que é líder, para você que é obreiro, para você que é autoridade dentro da tua casa. Para que você venha saber lidar com essas situações que nem todos na tua casa irão reconhecer a tua autoridade. E você precisa saber lidar com isso. Amém? Nem todos aqueles que você cuida, que você dedica da sua vida, que você dedica dos seus conselhos, que você dedica por oração, que você protege, que você mantém aquela situação, vão reconhecer ou considerar você na hora deles tomarem a decisão deles também. E nós temos que também nos preparar para a reciprocidade não ser igual, como você deseja. Porque nem todos vão ser gratos. Nem todos vão voltar para te agradecer. Nem todos vão reconhecer o bem que você faz. E isso não pode tirar você da posição daquele que obedece a Deus, que espera em Deus, que confia no Senhor, que está na dependência de Deus. E quando eu reajo de forma contrária, eu externo exatamente que eu não estou bem também espiritualmente. Que eu tenho um desequilíbrio também espiritualmente. Porque a minha reação ia causar um dano, vai causar, no caso de Davi, poderia causar um dano irreversível. Por quê? Porque era a morte de todos daquele lugar, de todos os homens do Nabal.
A palavra de Deus diz até dos moços, dos homens, todos os homens iriam morrer naquela cidade. E se a sabedoria não repousa naquela mulher, em Abigail, isso ia acontecer. Então nós temos que ter muito cuidado de que forma a gente recebe, né? E de que forma a gente leva. Porque o que vai matar, o que vai decidir, não é o que você recebe, é como você leva. É como você transmite. É você não tratar até chegar lá, como você vai falar, se você for questionado, se você for perguntado, como é que você vai falar? E o que os homens de Davi fez? Não fez um filtro. Falou exatamente igual. Ainda tem uns que ainda mete mais. Ainda aumenta. Só para matar, para meter mais a faca já está lá, mas tem um que ainda aperta. Ainda tem esse pelo meio. Mas é totalmente compreensível porque eram homens que não tinham intimidade com Deus, né? Eram homens de guerra, eram homens que era mandar, era fazer. Eles eram executores de ordens. Então eles não tinham muito que estar orando, que estar pensando. Eles eram muito executores, muito imediatistas. Mas nós que somos líderes, nós temos que ter cuidado de que forma nós vamos receber. E aí eu faço o filtro. Eu é que vou respirar fundo e saber de que forma, que decisão eu vou tomar para resolver uma situação, para resolver um problema. Amém, igreja? Então, isso é muito para nós que ocupamos cargos de autoridade, cargos que as pessoas dependem da nossa decisão, aonde a nossa decisão pode mudar a história da minha casa, onde uma decisão minha pode mudar a minha história. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões. Nós temos que ter muito cuidado de que forma a gente recebe a notícia, né, para a gente poder tomar uma decisão que resolva o problema, né? E ali Abigail, quando dá de frente com Davi, é uma mulher que se ajoelha, profetiza na vida dele como rei, sem saber também quem ele era. Falou toda a verdade, trouxe a culpa para ela. Falou, acredito que com uma fala de mulher sábia e mulher submissa, né? Uma palavra branda, a palavra de Deus mesmo diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Essa mulher foi tão sábia, as palavras dela foram tão carregadas de sabedoria, que aplacou o coração de Davi. Davi desmontou-se. Imediatamente ele desfez, né? Ele glorificou a Deus. Olha, eu juro que eu ia matar todo mundo, inclusive teu marido, porque ele me afrontou. E ali Davi desfez todo aquele plano, né? Ele retrocedeu da decisão, né? Para a glória de Deus, como ele falou. Graças a Deus eu não fiz isso. E ali aquela situação se acalmou. Mas também ali ainda não se resolveu, porque Nabal não sabia de nada que estava acontecendo ali. Nabal estava, né, bêbado, e ela mais uma vez demonstrava ser essa mulher sábia. Ela não contou para ele enquanto ele estava bêbado, porque aí Nabal é que poderia reunir também os homens dele e afrontar Davi, e ia acontecer toda uma guerra de novo, porque Davi não ia ficar de braços cruzados sabendo que ele e o seu povo ia ser atacado novamente, né? Mas o que aquela mulher fez? Ela esperou aquele homem ficar no momento, né, equilibrado de novo, passar todo aquele momento de alcoolismo, né? E então contou para ele tudo que aconteceu, e foi uma situação que ficou resolvida ali, né? E com o tempo aquele homem morreu, né? Ele ficou paralisado uns 10 dias, depois veio a falecer, né? A providência de Deus, né? E Davi, quando soube da morte de Nabal, convidou, né? Mandou um convite a Abigail para ser a sua esposa, né? E ali ela aceitou não só como esposa, mas como escrava dos seus empregados, né? Ali demonstrando totalmente uma mulher submissa, uma mulher intercessora, uma mulher sábia, uma mulher que sabia o momento certo de agir, o momento certo de falar. E Deus a honrou, né? Para que ela não ficasse uma viúva sozinha. Ela fez com que
o coração de Davi tomar essa decisão de chamá-la para ser sua esposa, uma esposa que ele amou muito, né? Então, a gente percebe que Deus, ele está sempre na nossa história, né? A gente tem sempre que estar chamando Deus para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente for decidir, né? Nós temos que ter cuidado muito com essas situações adversas na nossa vida. Nós temos que saber como lidar com as nossas emoções. A gente não pode deixar as nossas emoções dominar. Eu estava falando hoje com Dena sobre a plasticidade neural, que a gente estava lendo, né? Sobre nós recebermos informações e primeiro pensar, ficar na cabeça primeiro, né? E a nossa cabeça, ela tem que estar muito, muito preparada para receber essas informações, porque se desce para o coração, vira emoção. Mas se eu mentalizo isso só na minha mente, eu vou agir com razão. E quando a gente age com razão, queridos, é mais fácil o Espírito Santo de Deus acessar a nossa vida. Porque nós estamos ali naquela dependência, a gente não está emocionalmente envolvido. É difícil trabalhar com emoção, né? É difícil, até mesmo passa por uma frustração. A gente, às vezes, deixa de ir em ambientes, porque nos adoece, nos traz maus lembranças, nos traz memórias difíceis de superar, né? A gente fica limitado por causa das emoções. Então, nós temos que trabalhar muito isso, né? Trabalhar muito com a razão, declarar sobre nós que o Senhor venha nos comandar, que o Senhor venha tomar a direção da nossa vida, que o Senhor venha tomar a direção das nossas decisões. Pastora, mas eu não estou passando por nenhum momento de decisão, mas vai passar. Já vai orando, Senhor, quando eu passar por essa situação, que eu venha ter sabedoria de saber o que falar, que chegar até mim, que eu tenha sabedoria como lidar, o que falar, o que liberar, porque eu posso estragar tudo. Amém, igreja? Posso estragar tudo, eu posso tornar uma situação irreversível, insustentável, pelo que eu falei, pelo que eu liberei, pela decisão que eu tomei, pelo que eu determinei fazer, ou pelo que eu fiz. Então, essa situação que poderia ser uma tragédia, né? A sabedoria, ela se levantou, né? Alcançou ali a vida de Abigail e ela conseguiu, por meio de sabedoria, né? Por meio de sabedoria, ela foi muito ágil, ela foi muito perspicaz, ela foi muito rápida, né? Teve decisões rápidas e conseguiu contornar uma situação que poderia ser irreversível. E geralmente decisões, queridos, que a gente não pensa, que a gente é levado pela opinião do outro, né? Como foi aqui o caso mais uma vez, essa briga de gato e rato de Davi e Saul e Davi, um atrás do outro, né? E Davi também gosta, né? Ele gosta, né? E temos que ter esse domínio, temos que ter esse controle dessas situações. Amém, igreja? Na nossa vida, temos que entender que nem todos vão ter a postura que você tem e está tudo bem. Mas quando a gente não sabe lidar com a grosseria do outro, com a imaturidade do outro, com a postura do outro, né? Como Nabal, eu lá sei quem é Jessé, quem é filho de não sei quem, é um fugitivo, um vagabundo, eu lá sei quem é, né? Provavelmente foram essas palavras que os homens de Davi foi falar, eu não disse, não sabe nem de onde tu veio, que dirá quem é teu pai. Né? E aquilo realmente, a gente está esperando, é assim que me trata, desse jeito, vou esperar lá. Então, isso é muito perigoso, agir com essas emoções, né? Eu me lembro de Mareilson, que ele era um pouco assim, impetuoso, né, meu filho? Ele dá aqui, Mareilson está escutando, meu filho? Ele falou que era um pouco impetuoso, ele era muito assim, imediatista, aquela coisa ali, impulsiva, né? Mas aí ele encontrou quem? Jesus, glória a Deus. Fazer que nem Davi, graças a Deus. Ele encontrou Abigail no caminho, né? Mas Maranhão se encontrou Jesus, né? E hoje ele é o que de fato Deus o chamou para ser, né? Porque ele estava construindo a história dele. E Deus trouxe ele para viver a história que Deus já tinha escrito para ele desde o ventre da sua mãe.
que foi servir ao Senhor Jesus, né? Que foi ter uma postura, né? Ser um homem ali dentro de casa com postura ali, que é o que eu vejo dentro daquela casa. Que é o mais velho? Não, é o Wilson, é tu. É tu mesmo? É o outro. É uma mulher, né? Mas Deus que te levantou ali, meu filho, para ser coluna, né? E ele, para a glória de Deus, né? Retomou a sua postura, retomou a decisão dele de olhar as pessoas como pessoas má, né? Ele fez toda assim uma reconsideração por sabedoria e foi a melhor decisão da vida dele. Olha como uma decisão muda a nossa história, né? Hoje ele poderia ser um menino que a gente não queria nem ver pintado de ouro, né? Menino chato, né? Mas hoje é um menino amado, um menino querido, um menino que todo mundo quer perto. Mas ele podia ser rejeitado, ele poderia ser totalmente, né? Assim, não usufruir nada que o Senhor ofereceu para ele, o que que Deus está proporcionando para ele hoje, né? Então nós temos que reconhecer Deus em todas as fases da nossa vida, principalmente se você se considera uma pessoa onde a tua decisão, uma decisão tua, faz uma transformação na tua casa, aonde um sim teu transforma o ambiente, aonde um não transforma o ambiente, aonde uma opinião estraga ou uma opinião abençoa. Nós temos que ter muito cuidado com a palavra que nós estamos liberando. Nosso pastor já disse aqui que ele é profeta, né? E é profeta mesmo. Aquilo que ele fala realmente né? Eu estava sofrendo com dor no ouvido e tal, todo mundo sabe desse problema que eu estava passando. E aí eu fiz eu falei que ia contar isso, né? Vou contar hoje. E aí eu fiz aí eu fui ao médico, né? Um especialista, um otorrino, e ele falou assim: vamos bater uma tomografia. Vamos bater uma tomografia do ouvido, tá? Fiz a tomografia. Quando eu trago a tomografia, ele falou assim: ó, você está com mastodiopatia, que é bactéria na mastoide, um ossinho que fica atrás, um ossinho que fica aqui atrás. Aí eu falei assim: doutor, olha, quando eu tinha 10 anos, eu operei, eu abri aqui, foi tirada e tal. O outro lado não, mas saía a secreção. Aí ele falou assim: engraçado, mas para onde está indo essa secreção? Porque não saía a secreção daqui, né? Nem daqui, nunca saiu mais depois que eu tinha 10 anos. Ele ficou: mas para onde está indo essa secreção? Para onde está indo? Ele ficou. Aí eu gravei isso, porque eu sou muito observadora, né? Aí, bacana, ele falou assim: ó, isso aí é caso de cirurgia, mas vamos tentar um antibiótico. Voltando à fita. O pastor falou assim: você não tem nada, esse exame não vai dar nada. Eu digo: pastor, mas está doendo, não vai dar nada. Quando veio a tomografia, veio lá, né? Mastodiopatia, não sei o que tem, sem anomalias ao redor do crânio. Aí tá bom. Aí eu dei pro médico, aí eu pensei assim: mas o pastor falou que não ia dar nada e deu. Aí eu só comigo, eu não falei para ele, né? E deu esse negócio aí. Aí tá, o médico me passou 14 dias de antibiótico comprimido. No nono, eu já estava me sentindo muito mal e eu disse assim: eu não vou mais ficar com esse médico é muito fraco. Eu fui para outro médico, mais doido ainda. Caríssimo. Fui. Só que é mais doido que o outro. Fui. Aí, ele olhou e falou assim: não, eu tenho uma paciente aqui que curou com esse antibiótico, você vai ficar boazinha. Eu digo: doutor, eu já estou vindo de um... Tenha fé, mulher, tenha fé, mulher. Aquilo me constrangeu, né? Ele falou sobre a minha fé, eu amei. Bora. Tomei os 14 dias, meu ouvido não melhorava nada, nem um centímetro, nada. Dor, manhã, tarde, noite, de dia, de noite, de madrugada, dor. Eu falei assim: pastor, não está passando ele, pastora, você não tem nada, pastora, você não tem nada, pastora, você... Mas como que eu não tenho nada, pastor? Está doendo, pastor. E aí, você não tem nada, você não tem nada. E aí, tudo bem, eu falei assim: eu vou para outro médico. Nisso, eu falei para o pastor, né? Às vezes eu tenho uma conversa séria com o pastor. Eu pego ele e sacudo assim: pastor, me ouve, você está bem aqui? Aquela conversa séria. E pastor, meu ouvido está doendo. E eu ainda tomei 14 dias. 14 dias de injeção. Para nada. Porque não passou. Nada. Nem 1 milímetro de dor. Nada. Eu estava aqui pela fé, todo dia. 14 dias, a bunda ficou roxa do outro lado. Nada. Ok.
esse segundo doido que passou. Aí eu fui, aí nisso eu comecei a orar, eu digo, Senhor, tu tem que dar um jeito na minha vida, ou para a vida ou para a morte, porque eu não aguento mais isso. Tem que dar um jeito. Eu orei desse jeito. Não aguento mais. Estou desde outubro nessa luta, né? Nessa luta. No dia seguinte, uma amiga minha disse assim, Eri, consegui uma consulta para ti. Pública, né? Na Policlínica do Vinhais. Dr. Marcos Vinícius. É? Acho que é esse o nome dele. Acho que é o nome dele. Nós fomos para lá. Levei minha ressonância, levei a primeira, levei a segunda. Nessa segunda do outro médico, né? Ele disse, vamos fazer a cirurgia, vamos esperar Natal, ano e janeiro. 6 de janeiro tu volta aqui que a gente opera. Bacana. Vamos lá. Mas tu vai tomar essa injeção que é para ti não ter uma meningite. Para ti não ter uma uma meningite dessa bactéria, porque pode inflamar a meninge, pode não sei o que, pode não sei o que lá. Só Deus sabe quando eu passei Natal e Ano Novo. Vou morrer, não vou morrer. Será que eu vou conseguir passar o Ano Novo? Eu vou virar, pelo menos eu vou virar o ano. Aí eu fui nesse médico e levei as minhas duas tomografias, a primeira e a segunda. A segunda ainda veio com mais detalhe. Ainda veio dizendo que eu estava com líquido para cá e um líquido para cá. Aí tá bom. Eu digo, pronto, vou morrer. O líquido já está para cá, o líquido já está para cá, o pulso está para cá, o pulso está para cá, vou morrer. Vou morrer. Aí morreu e papai logo, pronto. Aí eu levei para ele. Aí ele olhou. Isso aqui não é nada. Aí o pastor me olhou assim. Eu digo, nada, doutor. Nada. Você nasceu assim. Isso aqui é assim. Eu falei assim, não, doutor, quando eu tive 10 anos, eu operei da mastóide. Ele, pois é. Ela nunca mais vai ser a mesma. Você operou o outro? Eu digo, não, por isso que tá boa. Eu digo, doutor, e esse líquido aqui? Ele disse, era sinusite. Todo mundo tem esse líquido aí. Ele não está dizendo que você está morrendo. Ele está dizendo que para aproveitar a oportunidade, está informando que você está com secreção na face e que a sinusite, ela fica aqui, né? Você está com pouco, aqui está dizendo, hipotenuante, ou seja, pouco atenuante na face e pouco, e eu não sei o que é hipotenuante, ele que me explicou. E pouco aqui, eu vou passar uma lavagem de nariz, vou te passar um coisa aqui. O senhor não vai me passar nem antibiótico, para quê? A gente não precisa de nada. Olha, eu não sei como que você é, mas está parecendo caso de ansiedade. Está parecendo caso de ansiedade, você tem que ficar mais calma. Não sei o que aconteceu. Aí o pastor me olhou e fez assim. Aí eu olhei para o pastor assim. Você tem que ficar mais calma. Aí eu digo, doutor, mas eu sinto dor aqui. Aí não é nada. Aí não tem órgão nenhum. Aí é o teu ouvido. Aí ele olhou o meu ouvido. Ele, teu ouvido está perfeito. Você não tem nada. Aí eu queria ter, que era para, né? Você não tem nada. Já dava para ver daqui, tu não tem secreção, teu ouvido está perfeito. Aí ele olhou o outro lado, está perfeito. Olhou minha garganta, está perfeita. Eu digo, doutor, mas eu vou te passar uns exames. Aí passou um exame que mete um negócio aqui que vai por aqui. Aí passou esse, passou os outros, passou. Eu digo, o senhor não vai passar antibiótico. Como está aqui antibiótico? Você não precisa tomar antibiótico. Tá, vamos embora. Aí o pastor falou assim, o que eu te falei? Que tu ainda ia rir de tudo isso. Porque o pastor me falou, tu ainda vai rir de tudo isso, Ericina. E eu comecei a rir. Né? Aí eu disse, pastor, ele falou assim, tá vendo? Como é que o pastor ia olhar uma tomografia e dizer para ti que tu não tinha nada? Não tem nada. Mas eu não me conformei, irmãos. Eu fui em outro médico. Que era para fazer o exame, né, particular. Na rede pública é difícil, né? Aí eu fui nesse outro médico. Não levei a tomografia, né? Não levei as coisas. Aí ele, por que você está fazendo esse exame? Eu disse, não, doutor. Aí eu contei toda a história para ele, contei as loucuras, tudinho, né? Passo a passo. E ele começava a rir. Quando eu ia falar alguma coisa, ele... Mas aí, doutor, o médico disse que não era nada. Ele...
Aí, pastor, por que tu não levou a tomografia? Ele disse, eu digo, mas eu não vim me consultar com ele, vim fazer o exame. Ele falou assim, nem precisa olhar a tomografia, eu estou te olhando perfeita, você não tem nada. Bora, senta aqui, deixa eu olhar teu ouvido. Aí ele olhou meu ouvido, olhou. Ele, olha, disse, eu vou te dizer uma coisa. Exames não é só uma questão de imagem, é clínica. A gente olha o paciente, olha se ele está saudável, olha a estrutura do rosto, do pescoço, olha dentro. Ele olhou no bichinho, estetoscópio, né? O bichinho que mete dentro do ouvido. O seu ouvido está perfeito. Quando você tem mastodiopatia, a gente já olha a pus, a gente já vê aquelas coisas inflamadas. Os órgãos daqui já dá para ver tudo. Você está perfeita, você não... Doutor, o que é essa dor? Ele falou assim, você precisa relaxar. Você está muito tensa, você está ansiosa, eu não sei pelo que você passou, não sei pelo que você está passando, mas está afetando os nervos do teu ouvido. São os nervos do teu ouvido que causam essa dor que tu acha que é o teu ouvido. E você não tem mastodiopatia. O que acontece? Quando você operou a primeira vez, a sua mastoide nunca mais vai ser a mesma, porque eles mexeram nela. Então, ela fica com uma crosta. A pele do teu ouvido cola nela. Como quem está fazendo o exame não sabe que você fez uma cirurgia, ele vai dizer que tem um líquido cobrindo os buraquinhos, mas na verdade é só a sua pele. As suas mastoides estão perfeitas. Para você ter uma mastoide, você tinha que estar com o ouvido inflamado, vermelho do lado de fora, alto aqui do lado. Você está perfeita, não tem nada aí. O outro está mais perfeito ainda, você só precisa relaxar. E de fato, quer dizer, eu não tinha nada. Aplaudir Jesus, né? Mas, para a glória de Deus, né? Então, aí eu disse assim, pastor, realmente isso é profeta, porque nós tivemos uma prova com o seu Agnaldo, né? Que o médico estava dizendo que era câncer. O pastor falou assim, eu não sou médico, eu não sou Deus, mas o Senhor não está com câncer. E tanto que ele teve que repetir 4 vezes, porque todo aquele material que estava ali, eles não conseguiam, eles tinham dúvida, né? Eles mandavam no diagnóstico que eles estavam com dúvida, que eles precisavam fazer mais um teste, mais uma vez, né? Verificar mais uma vez, né? E eu passei esse tempo todo sofrendo. E eu me dei conta realmente que foi um período assim muito difícil para a gente, com o meu pai, né? Um problema que eu passei também, que eu estava com dor, e eu achava que era um outro problema. E o pastor também dizia, pastor, isso não é nada, não é nada, não é nada. E aí eu fui fazer exame, fui fazer ultrassons, e a médica falou que estava passando por processos hormonais, os meus hormônios estavam desequilibrados, eu precisava passar por equilíbrios hormonais, né? Que eu já estou com 46 anos, eu estava com alguns hormônios desequilibrados, eu estava sentindo essas dores, mas que não era nada também. Só que foi uma fase que eu fiquei muito preocupada, uma fase que eu fiquei muito tensa. E como a gente chora, né? Eu choro muito, assim, estou muito sensível. Então, toda essa minha nervatura, né? Ela era muito pressionada. Então, eu fiquei dos dois lados, com esse nervo muito inflamado, de chorar muito. E junto a isso, a tudo que meu pai passava, né? E eu fiquei com essas nervaturas muito inflamadas. Aí eu percebi, digo, realmente a daqui passou porque doía os dois lados, eu sentia os dois lados, eu sentia que era o ouvido, né? Essa nunca mais eu senti absolutamente nada. E esse lado, aí o pastor me pergunta, eu digo, pastor, é muito raro, muito esporádico, aquela dorzinha, aí vai embora, um pouquinho depois vai embora, assim já não é mais como antes, mas eu sinto realmente que é um nervo, esse nervo aqui, né? E que o médico falou assim, não, aí não tem órgão nenhum, aí é nervo, aí é osso, aí é coluna já. A tua coluna, os ossos, né, do pescoço pode estar inflamado para cá e tu sente a dor, como é, direcionada, a dor referida no ouvido, mas pode ser coluna, tensão, tudo é coluna. E quando eu pegava, eu estava com umas dores, até conversava com o obreiro, né, de dor, a gente tinha muita dor nas costas, direto. Eu estava com essa dor aqui no meu pescoço, e tudo isso veio para cá, né, fazendo eu sentir no ouvido, quando na verdade são os ossos da coluna que vêm do pescoço para cá. Eu estava com a dor referida para cá, né? E de fato até mesmo a dor que eu sentia aqui passou, tudo isso passou, né? Para a glória de Deus. Então,
Um testemunho, né, para eu contar dessa fase que eu estava passando, né, para a glória de Deus, já está quase 100%, né? Mas eu já confesso, assim, eu totalmente restaurada disso, tomando essa decisão de me controlar emocionalmente, de não me abalar, né? Como a lição que nós tivemos hoje, tudo depende muito da postura que a gente toma, da decisão que a gente toma, do estímulo que a gente toma, de quem convive com a gente, o conselho que a gente recebe. Porque quando o pastor pergunta para mim, né, eu falo alguma coisa, ele fala assim, você já está curada, minha irmã, fala logo que tu está curada. Eu digo, estou curada, em nome de Jesus. Mas até mesmo ele como profeta, né, aonde eu quero chegar um pouquinho, até ele como profeta, como homem equilibrado que ele hoje a gente pegou ele, né, Brenda? Hoje eu te peguei. Né? Teve uma situação que ele pagou uma conta de luz que não era dele, né? E a pessoa que encerrou a conta de luz do prédio não avisou que encerrou a conta. E quando a outra pessoa foi alugar, apareceu um débito e ele foi lá e pagou o débito. Só que esse débito já não era dele, era débito de outra pessoa. E aí ele falou assim, ela não vai pagar. Ela não vai pagar porque ela é enjoada. Ela não vai me devolver esse dinheiro. Eu digo, pastor, profeta, abençoa essa mulher, meu irmão. Diga que ela vai pagar, diga que ela vai devolver, diga que ela vai resolver. Amém, 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 amém. Amém, amém. Aí de novo ele se pegava. Ela não vai pagar, eu sei como ela é. Ela não vai querer pagar. Eu digo, vai, pastor, você vai conversar direitinho com ela. E se eu pagou uma conta que é dela, ela vai devolver o dinheiro. Nem que ela pague de 2 vezes. Aí ele foi, amém, amém, amém. Então, assim, a gente tem que saber, né? É muito importante com quem a gente convive, né? Que vai nos transmitir sabedoria, equilíbrio, né? Que vai trazer uma vida mais saudável para você, que vai te equilibrar, que vai te colocar, não vai fazer você tomar decisão precipitada, né? Nós temos que ter, assim, muito cuidado com as pessoas com quem a gente manda dizer. A gente tem que ter muito cuidado com como a gente recebe, como é que a gente vai reagir. Tudo isso, querido, Deus ensina, na sua palavra. E hoje nós estamos aprendendo com a Abigail. Não só serve para as mulheres, mas serve para nós que somos autoridade, que temos responsabilidade na nossa casa, que tomamos decisões. Hoje, então, mais ainda, porque o meu pai faleceu e a minha mãe, ontem ela foi lá para casa, ficou com a gente, saiu tarde da noite, né? Comemos pizza. E ela conversou com a gente algumas situações, né? E ali a gente tem que ter uma postura realmente agora mesmo que a gente tem que saber que conselho dá, que direcionamento dá, que opinião dá, se desfazer de qualquer sentimento a benefício próprio, né? Que seja bom para todos. Nossa, tem que ter assim muito cuidado. Então, igreja, que nós viemos ter esse cuidado de ser o receptor, de ser aquele que envia, né? O que manda e o que recebe. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos enfrentar muitas situações dessa forma. E nós temos que saber que postura tomar, que decisão tomar, o que você vai liberar para a pessoa fazer, né? E pensar se isso vai ajudar, se isso vai melhorar, se isso não vai prejudicar. Nós temos que ter muito cuidado, porque a conta vai chegar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus.